PACC, nova função aí que entrou no mercado, que muita gente está gostando aí, tá? Muita gente está querendo procurar e que está querendo entender. Então vou explicar aqui para vocês como funciona, o que é essa função e para que ela é aplicada. Bom, vamos lá. O PACC ele trabalha em conjunto com o ACC e outros modos de condução semi-autônomos. E como é que ela funciona? Quando você está numa estrada, é muito mais utilizado numa rodovia do que na cidade, mas você pode utilizar mais na estrada. Bom, falando para vocês como é que ela funciona. A câmera do vidro do carro, ela vai identificar as placas da via. Então, no caso, ela sempre vai identificar qual é a velocidade que está na placa da via. Então, você passou pela placa, ali a 90 por hora, o carro ele vai acelerar a 90 por hora, caso ele esteja abaixo da velocidade. Caso mais para frente, né, você chega a uma placa que é 80 por hora, o carro ele vai identificar a placa e vai diminuir a sua velocidade para 80 km por hora. E quando você chega perto de pedágios em geral, né, você está a 120, ele abaixa para 90, que ele abaixa para 80, que ele abaixa para 60 e depois ele abaixa para 40. Então ele vai abaixando gradativamente e o seu carro ele vai entendendo e vai percebendo, né, vai vendo as placas e vai percebendo pela câmera e vai diminuindo a velocidade automaticamente. Ele funciona dessa forma. Tem algumas brechas nesse sistema que são as seguintes. Se você estiver passando naquele momento que tem a placa aqui e tem um caminhão tampando a placa, a câmera do seu carro não vai identificar. Então, se você está a 120 a 90 e vira 60, vira 70, ele não vai identificar porque foi tampada a visão da câmera, obviamente, pelo caminhão. Uma outra coisa também que acontece e é uma das coisas que ali eu acho que é uma falha do sistema, mas não é bem uma falha do sistema, e sim uma questão de que ele é meio cru, ele não entende, né? Ele não tem uma inteligência artificial igual a de um ser humano. Então, por exemplo, você está vindo na estrada, tem a placa lá de 90, 120, ele está lá. Ah, veio a placa de 120, bora, vamos a 120. Beleza, perfeito, tudo certo. Aí, beleza, só que tem uma entrada que tem ali uma placa redondinha de 40 km por hora. Então você está vindo na estrada 90, tranquilo, ou a 120, e você está passando ali na faixa e tem uma placa de 40 por hora que é para você entrar num acesso, para você entrar numa cidade, ou para você simplesmente fazer um retorno. Quando você está passando, mesmo que essa placa esteja aqui e seja só para o retorno ou para o acesso da cidade, ele vai ler e ele vai entender esses 40 por hora. E ele não entende porque ele não é um ser humano como nós, que vai entender que a gente vai reto, que a gente não vai entrar naquele acesso. Ele só lê a placa, então o número que está lá é o que ele vai entender. Até mesmo se ele vê uma placa que diz lá 200 km por hora, ele vai a 200 km por hora. Então, o que ele vai fazer? Você está lá a 120, andando, ele vai ver a placa de 40 que é para entrar numa rua, para entrar numa cidade ou para entrar no retorno, ele vai baixar para 40 por hora. Então você sempre vai ter que estar atento, porque toda vez que aparecer uma placa de retorno, uma placa de entrada para a cidade, que tem um valor muito mais baixo, um valor mais baixo de 120, 90 para 40, você vai estar andando lá e ele vai reduzir para 40. Ou seja, isso é ruim. Por quê? Porque o carro de trás está vindo a 120, você está a 120 e o seu carro sozinho automaticamente não entende o que está acontecendo. Por isso que eu costumo dizer, é sempre mais importante que a gente dirija do que o carro dirija pela gente. A gente tem inteligência. O carro, ele é programado. Então ele é programado só para enxergar a placa e fazer o que está escrito na placa. A gente não. A gente vê a placa que é para entrar 40 e a gente sabe que a gente vai manter reto. Então o que vai acontecer? A gente vai manter a 120, não vai abaixar para 40. Então todo momento que isso acontecer, você vai ter que pisar no acelerador, voltar, colocar de novo no cruise control, colocar de novo no piloto automático, de novo na velocidade. Então toda vez terá que fazer isso. Vai e volta, vai e volta. Então, ao meu ver, funciona? Funciona. Não em todas as situações, e além de não funcionar em todas as situações, você tem que ficar atento. Um dos outros pontos do ACC, tem muita gente que altera ele, né? O correto, que ele vem de fábrica, e dentro dos seus estudos que foram feitos de fábrica, ele deve apitar de 20 em 20 segundos, no máximo de 30 em 30 segundos. Por quê? Para que você coloque a mão no volante e sempre mantenha a sua atenção ao volante e à estrada. Lembrando que a 100 km por hora, quando você está a 100 por hora, 120, o espaço percorrido em metros é muito grande por minuto. Então você sempre tem que ficar muito esperto. Então, se você está usando um sistema desse, use sempre prestando atenção. Se você não estiver prestando atenção e ainda for um sistema instalado na garagem de casa, ou for instalado por alguém de fora, ou for atualizado por alguém de fora, saiba que somente a Volkswagen e a concessionária têm acesso total
a poder fazer uma atualização, uma instalação num sistema desse com o programa original. Por quê? Porque o módulo original do carro, como é que ele funciona? Ele vem totalmente bloqueado e travado para que ninguém tenha acesso à sua programação ou para ninguém consiga puxar essa programação para você, para que você possa utilizar ou modificar ela, né? Obviamente, por exemplo, vou usar aqui um exemplo simples, a Tesla. A Tesla, vocês acham que a Volkswagen e a Tesla, vocês acham que o sistema semi-autônomo ou autônomo completo seria tão fácil de um brasileiro ou qualquer outra pessoa conseguir ter acesso ao programa, conseguir ter acesso a modificar um monte de coisa lá dentro, tirar de 20 segundos para 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ou nunca mais apitar? Você acha que eles deixariam tão fácil assim para um hacker poder entrar? Você acha que eles não colocariam um sistema de segurança muito bem blindado para que isso não aconteça, para que as pessoas não conseguissem modificar? Ou para que as pessoas não conseguissem puxar o programa original e fazer uma modificação depois? Obviamente que eles colocam um sistema de segurança 1 milhão% super desenvolvido. E aí o que a galera faz do ramo de coding? A galera simplesmente vai lá, arranca todos os arquivos originais que a marca coloca, joga no lixo, pega um chinês, enfia lá dentro da central um chinês que a gente não sabe quem foi que desenvolveu, a gente não sabe qual é a qualidade, não sabe quais testes foram feitos para ter uma garantia certa de que aquilo vai funcionar. E ainda faz a recalibração sem a máquina correta, sem os pontos corretos, totalmente errado. Vende para o cliente e o cliente sai na rua. Mas você está contando com a sua sorte. Então, a dica que eu dou é: não altere nenhum sistema semi-autônomo ou 100% autônomo dos seus carros, não instalem nenhum programa ou nenhum sistema que não seja original da marca no sistema semi-autônomo, tá? A garantia que você tem da sua vida é um sistema original, 100% original, 100% original. Sistema modificado que você pode ter certeza que é o cara, para ele conseguir alterar o programa totalmente original e ter certeza que é tudo de fábrica, ele tem que ser um cara que trabalha na fábrica da Volkswagen e tenha a senha de acesso da marca Volkswagen. A Volkswagen não dá essa senha para qualquer um, não é fácil de conseguir e são poucas as pessoas que conseguem, e essas poucas pessoas que conseguem, elas trabalham na própria marca, né? Ou seja, o cara que é o chefe de oficina da concessionária, o chefe da fábrica, eles têm essa senha e eles não podem passar essa senha para ninguém, porque quando eles conseguem essa senha, né, é dada a eles essa senha, eles assinam um termo de confiabilidade que eles não podem emprestar essa senha para ninguém, não pode expor essa senha para ninguém, porque eles podem inclusive ser até processados por liberar essa senha. Então, a única forma que esse povo consegue fazer essa alteração é simples. O cara vai lá, arranca os arquivos que tem lá dentro originais, enfia arquivo chinês e fala: é o melhor do mercado, confia que vai dar tudo certo. Assim como a gente viu um vídeo aí de um Polo que veio com um sistema totalmente montado na garagem de casa, que não funciona, não é bem calibrado. A gente já viu outros carros, e inclusive recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa falando até que instalou que o carro ele não ficava na faixa, ele ia um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque ele não estava calibrado, estava totalmente errado. E a pessoa até que resolveu esse problema, ela também resolveu não utilizando coisas de fábrica, porque para se utilizar coisas de fábrica precisa da senha da fábrica, e ele não trabalha na fábrica ou não trabalha na Volkswagen. Então, ele simplesmente usa um sistema chinês da mesma forma, enfia lá dentro. A única diferença é que talvez o sistema chinês dele funcionou melhor naquele carro, mas não é garantido que aquilo é de qualidade, não é garantido que tenha a confiabilidade da marca que produziu e investiu bilhões para desenvolver a câmera, para desenvolver sistemas. E uma outra dúvida que eu vou tirar aqui para vocês, obviamente que eu não posso citar nomes por causa de processo, mas quem instalou no Polo o sistema semi-autônomo, não foi ele que codificou, ele utiliza outra pessoa para poder fazer essa codificação, ele só instala. Quem codifica é outro. Pesquisem e tentem descobrir quem é o cara que fez essa codificação, tá? E só por fim aqui, para deixar claro para vocês, eu não trabalho com nada que tenha a ver com ACC, não ativo nada que tenha a ver com sistema semi-autônomo, não trabalho com nada que vá alterar quilometragem de painel, porque isso é crime e isso dá cadeia. Fechou, pessoal? Então, tirei a dúvida aqui de vocês. Fiquem atentos no mercado, tomem cuidado e cuidado, porque tem muita gente que tem site que coloca lá a questão, né, de colocar lá pessoas que fizeram serviço comigo,
colocaram lá um comentário, né? Tipo, feedback. O feedback, para quem não sabe, tem muitos sites por aí que o feedback, quando o cara ele constrói o site dele, ele consegue colocar o que ele quiser escrito. Então ele põe uma foto de um parente, de um amigo, de uma pessoa qualquer e escreve o comentário que ele quiser. Não se baseie por isso. Tome cuidado, galera. Tome cuidado. Tanto que no meu próprio site de vendas, dos meus cursos de coding que eu ensino do profissional, né, do zero ao profissional, lá eu não coloco nenhum feedback para acabar com esse tipo de coisa, porque colocar feedback, quem coloca sou eu. Eu digito o que eu quiser, então eu posso colocar a foto de quem eu quiser lá e digitar, nossa, seu curso é o melhor do mundo, nossa, todas as funções ficaram legais, nossa, estou ganhando 100 mil por mês. Eu não faço isso, porque eu tenho conhecimento que sou eu que vou programar. Então, por mais que eu seja boa índole e faça as coisas da forma correta, a gente sabe que tem muita gente malandra aí no mercado que só quer levar o seu dinheirinho no bolso, e aqui não é assim. Aqui, inclusive, é o único que criou o curso de coding do país. Por quê? Porque é o único cara que quer ajudar você a entrar no ramo de verdade, é o único cara que quer colocar pessoas novas no ramo para ganhar dinheiro e para competir no mercado e para mudar a sua vida de verdade. Então, você quer mudar a sua vida? Você quer trabalhar com coding? Entra para o nosso curso, eu te garanto. Vem comigo que o resto eu vou te ensinar tudo no passo a passo, com mais de 450 videoaulas e com mais 30 horas de aula gravada para você no passo a passo, para você sair do zero ao completo profissional e trabalhar com coding. Beleza, pessoal? É isso aí. Abração a todos. Tchau, tchau, galera.